Estamos de volta com o nosso PetCast, o podcast do Pet Música do Instituto de Artes da Unesp. E com ele, mais um episódio da série Compositoras. Dessa vez aqui, quem vos fala diretamente de casa, da minha e não da sua, espero, é a Fernanda Dias, também conhecida por Fer ou Fera para os mais íntimos, do terceiro ano do curso de licenciatura e uma dos novos, já não mais tão novos ingressantes aqui do PET. Se vocês sentiram nossa falta, esperamos que sim, saibam que nós também sentimos, mas é aquela velha história, quarentena. Seguimos com todas as nossas atividades, tanto do PET quanto da Unesp, mais à distância do que nunca. E continua valendo a pena lembrar, sempre que possível, permaneçam em casa. Agora sim, no nosso segundo episódio, cometemos uma pequena gafe no primeiro programa, conheceremos mais um pouco da Península Itálica, especialmente do norte do país, dominado pela imponente República de Veneza, a famosa Sereníssima, pela exuberante corte florentina dos Médici, talvez a família mais famosa da história moderna, e pelo cosmopolita Ducado de Milão, em especial durante o período em que esteve sob domínio austríaco. No último momento, depois de visitarmos cançonetas, sonetos e lamentos barrocos, mas ao mesmo tempo já deixando para trás áreas e sonatas clássicas, teremos um vislumbre da proeminente corte de Mannheim, na porção sudoeste do que hoje conhecemos por Alemanha. Nos acompanham em mais essa viagem o Concerto Soave, com a voz de Maria Cristina Kir e a direção de Jean-Marc Ems, e a Capella di Santa Maria del Angiolini, conduzidos por Gianluca Lastraioli, e pela voz da também soprano Helena Cecchi Fedi. Ainda para as peças do período barroco, temos também a companhia do Ensemble Favela Lírica, com as vozes de Pamela Murray e Pamela Delol, acompanhadas pelo cravo de Michael Beatty do Le Concert d'Astre, dirigido pela tecladista Emmanuelle Arm, e com o lamento do contratenor Philippe Jarouski. Para a passagem ao classicismo, temos a mezzo-soprano Helena de Simone, acompanhada pelo Ensemble Il Mosaico, além da forte pianista Mônica Iacudi e da violinista Dana Maybe. Como vocês todos já devem saber, as gravações que ouviremos estarão em nossas playlists do Spotify e do YouTube, e os respectivos links podem ser encontrados nas descrições de cada episódio. Todos apostos, cintos apertados e pipoca feita, esperamos que aproveitem mais uma vez a viagem e nos encontramos de novo na nossa agenda cultural. Francesca Caccini, também conhecida como La Cecchina, cresceu e trabalhou em Florença como musicista para a família Medici, seguindo os passos de seu pai, Giulio Caccini, ou Giulio Romano. Ela foi a primeira mulher a compor ópera, provavelmente a compositora mais prolífica de seu tempo e a musicista mais bem paga entre os músicos da corte no auge de sua carreira na década de 1620. Filha, irmã, mulher e mãe de cantores, Caccini esteve imersa na cultura musical da época desde sua infância. Junto de sua irmã Settimia e sua madrasta Margherita della Scala, acredita-se ter feito parte das mulheres de Giulio Romano, grupo que dominou a música de câmara oficial, a música para pequenos conjuntos da corte dos Medici, na primeira década do século XVII. A partir de 1611, de acordo com os diários da corte, o grupo teria sido substituído pela Senhora Francesca e suas pupilas, mas literalmente suas filhas. Assim como a história da própria família Médici, suas relações com os aristocratas foram bastante tumultuosas e cheias de reviravoltas, permeadas por diferentes ofertas de trabalho e negociações de salários e dotes,
Até que, finalmente, em novembro de 1607, a mandos da Grã-Duquesa Cristina de Lorena, Francesca se colocou a serviço da família e também se casou com o cantor Giovanni Battista Signoniri. Além da ópera, ela compôs canções e música para teatro. Mas infelizmente, poucas de suas obras sobreviveram até hoje. Seu primeiro livro de músicas, publicado em agosto de 1618, traz 36 canções entre duetos e peças solos, e foi provavelmente pensado como uma coleção pedagógica. Assim como seu pai, foi protagonista de um momento de desprendimento de uma linha melódica principal em relação às outras linhas melódicas da polifonia. Essa linha melódica principal se tornava cada vez mais dramática e ornamentada, reforçando os jogos de sentido das palavras do poema. Por meio da sutileza do fraseado e da ornamentação, e também do notável cuidado para com o planejamento tonal, Caccini criou leituras muito atentas de seu texto, cuja meticulosa notação do ritmo da língua italiana é feita com graça, precisão e fugazes mudanças de intensidade. A primeira peça que ouviremos de Francesca é a área secular, ou seja, não religiosa, Lasciatemi qui solo, justamente do seu segundo primo livro delle Music. A primeira de suas 5 estrofes para soprano e baixo contínuo traz o seguinte texto: Deixai-me sozinho, retornem, pássaros, ao ninho, enquanto de minha alma e minha dor eu desisto nesta costa. Outros comigo não quero, senão apenas uma fria rocha e o meu fatal martírio. Deixai-me morrer.
Sua única ópera que chegou até nós, A Libertação de Ruggiero da Ilha de Alcina, publicada em 1625, foi encomendada pela regente fiorentina Arquiduquesa Maria Madalena da Áustria e explora em seu enredo, por meio de alegorias, a relação das mulheres para com o manejo do poder. A música de Caccini se utiliza de uma organização tanto estilística quanto harmônica para distinguir entre as duas feiticeiras da história, uma boa e outra má, de apelo sabidamente sexual, que estão lutando pelo controle do jovem cavaleiro Ruggiero. Além de ser uma cantora virtuosa, Francesca tocava guitarra barroca, alaúde, harpa e teclado, além de ensinar canto, performance instrumental e composição para as mulheres mais jovens da corte. Caccini também atuou nos serviços da Semana Santa, nas recepções dadas pela Grã-Duquesa e pela Arquiduquesa, nas comitivas para Roma e turnês pelo norte do país, junto a Signorini. Nossa segunda seleção da compositora é Chi desia di saper che cosa è amore, uma cançoneta para cantar sobre a guitarra espanhola, também de seu primeiro livro e de caráter igualmente profano ao da anterior. Dessa vez, o poema é composto por 4 estrofes, sendo a primeira como segue. Aquele que deseja saber que coisa é o amor, eu direi que não é senão ardor, que não é senão dolor, que não é senão temor, que não é senão furor. Eu direi que não é senão ardor, aquele que deseja saber que coisa é o amor. Chi desidera saber che cosa è amore, io dirò che non sia se non ardore, che non sia se non dolore, che non sia se non timore, che non sia se non furore. Io dirò che non sia se non ardore, chi desidera di saber che cosa è amore. Chi mi domanderà se amor io sento, io dirò che
tormento. Ch'io non tremo né pavento, ch'io men vivo ognor contento. Io dirò che il mio fuoco è tutto spento, chi mi domanderà se amor io sento. Chi mi consiglierà che io debba amare, io dirò che non vo' più sospirare, né temere né sperare, né avvampare né celare, né languire né penare. Io dirò che non vo' più sospirare, chi mi consiglierà che io debba amare. Chi d'amor crederà dolce il gioire, io dirò che più dolce amor fuggire, né piegarsi al suo desire, né tentar sue sdegne dire, né provare il suo martire. Io dirò che più dolce amor fuggire, che d'amor crederà dolce gioire. Io dirò che più dolce amor fuggire, chi d'amor crederà dolce gioire. Caccini também era poeta e escrevia suas poesias em italiano e latim, provavelmente incluindo letras para a maioria de suas canções publicadas, já mencionadas aqui no programa. Ainda à sua época, se tornou uma figura que evoca reações diversas. Alguns contemporâneos a descreviam como feroz e irrequieta, estando envolvida numa longa contenda com o poeta da corte Andrea Salvadori, sobre sua suposta sedução de jovens cantoras, mas também com outros tantos se lembrando dela como uma mulher sempre graciosa e generosa, de rara sagacidade. Nascida em 1619, em Veneza, Barbara Strozzi era filha do renomado poeta Giulio Strozzi e passou a vida em círculos muito liberais dentro da sociedade veneziana do século XVII. Seu pai carregava o nome de uma das maiores famílias dos nossos já conhecidos Médici florentinos. Seu pai incentivou seus talentos, organizando performances que mostrariam seu trabalho, como na Accademia degli Unisono, fundada por ele, onde Bárbara também propunha o tema dos debates que ali aconteciam, e enviando-a para estudar composição com Francesco Cavalli, um dos principais compositores da época. As aulas, então, logo mostram resultado, sendo uma soprano muito boa em passagens rápidas e melhor ainda nas longas linhas em legato, também acompanhando a si própria ao alaúde ou a teorba. Tanto que aos 15 anos a jovem é descrita como a virtuosíssima cantora de Giulio Strozzi, porém ainda sem nome e muito próxima a um produto de seu próprio pai, da mesma maneira que Francesca Caccini, também no começo da adolescência fizera parte do grupo das Mulheres de Giulio Romano. A maior parte de seu trabalho é escrita para a voz feminina acompanhada. Como já dissemos, ela era alaudista e desenvolveu uma reputação de ser uma das melhores cantoras da época por suas apresentações em concertos privados pela cidade. Sua carreira como compositora profissional começa de fato em 1644, com a publicação de seu primeiro livro de madrigais, um volume de peças a 2, 3, 4 e 5 vozes sobre textos de seu pai, dedicado à Grã-Duquesa de Toscana, Vittoria della Rovere, neta de Cristina de Lorena, primeira mecenas de Caccini. O soneto, que serve de proêmio, quer dizer
de introdução para a obra é de caráter bastante laudatório à própria Bárbara, que espera ser considerada com sua empreitada a nova Safo, uma das principais figuras para a poesia na antiguidade. Graças a vós, minha fortunada estrela, eu voo do Monte Pindo entre os benditos coros, e coroada de imortais louros, talvez serei dita uma nova Safo.
Sua música é impressionante por várias razões. Primeiro, e talvez por causa da influência de seu pai poeta. Strozzi tomou um tremendo cuidado ao definir os textos, criando uma relação realmente íntima entre as palavras e a música. Ao seguir uma veia de extravagantes metáforas, hipérboles, um fantástico jogo de palavras e mitos originais, as preciosas poesias de amor são repletas de diferentes ideias, ora irônicas, ora lacrimosas. Segundo, a harmonia dela é realmente muito maluca para o pensamento da época. O Lamento pela soprano, L'Eraclito Amoroso, é um exemplo perfeito. A música é uma chacona, um gênero proveniente da dança, e envolve variações sobre uma mesma progressão harmônica. Strozzi destaca todas as dissonâncias dessa música trágica, escrevendo hesitações e enfeites tristes na linha do cantor. As técnicas empregadas para uma fiel aproximação aos textos, sejam elas melódicas e harmônicas, ou ainda texturais, refletem seu treinamento na tradição da famosa seconda prática. Ouvi, amantes, a razão, ó Deus, que às lágrimas me leva, no adorado e belo ídolo meu, que fiel acreditei ser, a fé está morta. Assim é o recitativo inicial do Lamento de Strozzi. Udite amanti la cagione, Dio, che lagrimar mi porta, Dio, nell'adorato e bello idolo mio, chi si fido crede
che vocino, vocino. E satterimi. Che vocino, vocino. E Barbara Strozzi era um grande nome na Itália do século XVII, aclamada como a compositora mais prolífica da música vocal secular impressa em Veneza. Mas, francamente, foi incrível que ela tenha se tornado um nome em primeiro lugar, já que a maioria das mulheres da época eram obrigadas a usar um pseudônimo masculino para publicar suas composições. Uma compositora prolífica em plena Veneza do século XVII, Barbara Strozzi estava muito à frente de seu tempo. A compositora italiana, cravista e cantora Maria Teresa Agnesi nasceu em nobreza modesta com uma posição social que lhe proporcionou a oportunidade de obter uma educação de qualidade. A casa da família Agnesi era um centro de atividade intelectual que exercia uma tremenda influência sobre ela. O estilo composicional de Agnesi começou simples, mas tornou-se mais complexo em seus escritos posteriores. Ela escreveu pelo menos 4 óperas, mas é possível que tenha escrito até 6. É provável que suas músicas tenham sido melhor recebidas em Viena e Dresden do que em Milão, como evidenciado pelas cópias adornadas de suas músicas escritas para essas cortes. Sua primeira cantata, Il Restauro da Arcádia, é uma cantata pastoral. Foi dedicada ao governador austríaco Gianluca Pallavicini, em Milão em 1747, e produzida no Teatro do Cali. Sua primeira ópera séria, Ciro na Armênia, foi apresentada no mesmo teatro em 1753. Agnesi dedicou coleções de suas áreas e peças instrumentais aos governantes da Saxônia e da Áustria. Num período de maior liberdade para as artes e para os costumes, enquanto o Ducado de Milão esteve sob domínio austríaco da famosa Casa de Habsburgo, a carreira de Agnesi como compositora operística se tornou possível justamente por mudanças no status das mulheres que estavam acontecendo na Lombardia austríaca. Entre suas composições, tem 12 áreas para soprano, cordas e contínuo. Agora, vamos ouvir Non piangete amati Rai, sendo a 4ª área.
Francesca Lebrun era a filha mais velha da família de músicos. Sua mãe, dançarina, e seu pai, um violoncelista italiano, eram o núcleo dos artistas da corte do príncipe eleitor em Mannheim, no final da década de 1750. E seus irmãos, Franz e Johann Baptist, eram violoncelista e violinista, respectivamente, e foram compositores de sucesso. Lebrun fez sua primeira aparição pública como cantora aos 16 anos e no ano seguinte foi contratada pela Ópera de Mannheim. Parece haver algum debate se ela se apresentou pela primeira vez em L'amore artigiano de Gassmann em maio de 1772, ou em La Contadina, corte de Sacchini, em cujo papel ganhou o título de virtuosa da câmara. Suas composições para forte, piano e violino foram publicadas em 1780. Francesca, como uma excelente soprano, cantou nos principais palcos de ópera e concerto pela Europa, incluindo Inglaterra, Alemanha e Itália, com grande aclamação. Dentre as 6 sonatas para forte, piano e violino, nós vamos ouvir o primeiro movimento, Allegro, da sonata em Fá maior, Opus 1, número 3.
Ela era uma respeitada compositora de sonatas para violino e piano. Pensa-se também que era uma ótima pianista, como refletido em sua escrita para o instrumento. Agenda Cultural. Chegamos ao final de mais um episódio de nosso Petcast e gostaríamos de compartilhar com vocês algumas produções culturais muito legais que estão sendo realizadas por aí. E o melhor é que você pode apreciar aí do sofá da sua casa, porque são eventos virtuais e gratuitos. Então vamos lá! Começaremos com as produções relacionadas ao Instituto de Artes da Unesp. Em outubro de 2020, acontecerá a 13ª BIMESP, a Bienal Internacional de Música Eletroacústica de São Paulo. A BIMESP acontece em todos os anos pares desde 1996 e é uma realização do Estúdio Panorama de Música Eletroacústica, que fica sediada no Instituto de Artes da Unesp. O estúdio tem como diretor artístico o professor e compositor Flô Menezes, responsável pela organização e curadoria do evento, que é o mais importante do gênero no país. Nesta edição de 2020, devido ao isolamento social, o evento será realizado virtualmente, e mais informações estarão disponíveis em breve no site do professor e do Estúdio Panorama, www.flomenezes.mus.br. Entre 5 e 9 de outubro, a Rede de Bibliotecas Unesp, em conjunto com a Coordenadoria Geral de Bibliotecas, a CGB, organizará a Semana Virtual do Livro das Bibliotecas da Unesp. O evento traz a unespianos e também a todos os demais interessados uma série de capacitações, programações culturais, sociais e de entretenimento no formato virtual. No dia 7, por exemplo, acontecerá o torneio online de xadrez. O evento será realizado através do chess.com e transmitido pela Twitch TV, com comentários do mestre nacional Daniel Yoshito Ikejiri. Mais informações vocês encontram no perfil oficial da Biblioteca Unesp ASP, no Facebook. No dia 16 de outubro, acontecerá o lançamento da segunda edição da revista Música em Foco. A revista é uma iniciativa do PET Música que visa incentivar a pesquisa acadêmica no âmbito da graduação, correlacionando a música ao vasto campo das ciências humanas. A equipe da revista se juntará aos autores em um evento online para um bate-papo sobre os artigos e o processo editorial. A revista, em formato digital, estará disponível para download no site www.periodicos.ia.unesp.br. Agora, passando às produções externas ao nosso instituto, a Orquestra Sinfônica de Santo André lançou sua trilogia Trancafiada. Em face dos desafios trazidos à tona no contexto de isolamento social, a Sinfônica, regida pelo maestro Abel Rocha, que também é docente do Instituto de Artes, traz ao público uma série de 3 composições audiovisuais, com os temas Ansiedade, Adaptação e Acolhimento. Os vídeos estão disponíveis na página da Secretaria de Cultura de Santo André no YouTube. Dê uma olhada. E setembro é mês da revirada musical na EMESP Tom Jobim. A tradicional maratona musical da instituição, marcado pela pluralidade de sons, estilos e formações, também migrou para o ambiente digital em 2020. A 7ª edição foi realizada e transmitida entre 21 e 27 de setembro pelo canal do YouTube da EMESP Tom Jobim. Professores e alunos gravarão em casa mais de 170 apresentações musicais inéditas. As atrações foram selecionadas por uma cuidadosa curadoria artístico-pedagógica e exaltam diversos compositores, gêneros e períodos musicais, do barroco ao popular. Apresentações e lives estão disponíveis no canal youtube.com/tjemesp. Mais informações em emesp.org.br. Falando em apresentações musicais, em setembro de 2020 foi realizada a primeira edição do Festival Escuta Aqui, totalmente virtual e gratuito. O evento, cuja segunda edição acontecerá em novembro deste ano, é organizado pelos compositores Levi Oliveira e Rafael Godoy, e reúne os compositores Diogo Novo Carvalho, Harry Crow, João Pedro Oliveira e Roberto Victório, bem como os músicos Sofia Leandro, violino, Bruno Santos, percussão e Rodrigo Frade, flauta, além de 10 jovens compositores brasileiros para uma série de conferências e concertos realizados de maneira totalmente virtual. As gravações da edição de setembro e mais informações estão disponíveis nas páginas do Facebook e do YouTube do Festival Escuta Aqui.
Ah, e não nos esqueçamos do retorno dos concertos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, online, incluindo obras de Alberto Nepomuceno, Heitor Villa-Lobos, Beethoven e Brahms. A programação pode ser consultada em www.osesp.art.br. Gostaríamos ainda de mencionar o lançamento do CD Maria Teresa Agnesi, Arie con Strumenti, 1749, do ensemble Il Mosaico, junto à mezza-soprano Helena de Simone. Ainda no comecinho do ano, dia 3 de janeiro, quando dar banho em saco de arroz não tinha se tornado uma tendência e nem todo mundo sabia o que era uma máscara N95 com válvula. Nosso conhecido depois do programa de hoje, o álbum contém outras áreas acompanhadas por instrumentos, da nossa compositora milanesa favorita, dedicadas a ninguém mais ninguém menos que Sua Alteza Real Maria Antônia Walburga Sinforosa da Baviera. A produção dá continuidade à jornada da gravadora italiana Tactus, na redescoberta de várias personagens femininas esquecidas pela história. E por fim, mas não menos importante, claro, como uma novidade do nosso próprio programa, a partir dessa edição disponibilizaremos as transcrições de cada um dos episódios lançados, além dos áudios propriamente ditos. Depois de conversar com outros integrantes do PET, e em especial nossa querida Andressa, uma maneira de tornar esse outro lado da pesquisa e do trabalho que realizamos ainda mais acessível, principalmente para um público com diferentes deficiências auditivas. Seria justamente compartilhar com todos vocês os textos e roteiros que nos orientam durante as gravações, agora enquanto estamos isolados e distantes uns dos outros. Além dos registros escritos, também será possível conferir algumas das bibliografias que temos utilizado ao longo de nossas buscas, e por vezes até mesmo onde encontrá-las em meio à internet, de maneira gratuita. Agora sim, vamos ficando por aqui. Novamente, esperamos que tenham gostado do episódio. Torcemos para revê-los, ou melhor, ouvi-los em breve. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem conosco. Todos os links estarão disponíveis no nosso blog, petmusica.wordpress.com/petcast.